Amém? Então, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Amém. Jesus está agora no ápice do Sermão do Monte. Tudo que nós passamos desde o começo, desde as bem-aventuranças, converge para esse momento. Esse é o momento central. Jesus ele está ensinando, ele está falando isso, essa mensagem ela não é para o ímpio. Essa mensagem não é para o mestre da lei, essa mensagem é para o discípulo que acompanha Jesus desde o Monte das Bem-aventuranças. Essa mensagem é para aqueles que ouvem desde o início o sermão de Jesus. Aqueles que foram regenerados pelo Evangelho do Reino, aqueles que foram transformados pela palavra da verdade, é para esses. É para aqueles que passaram por uma regeneração completa. É para aqueles que desejam viver a semelhança do nosso Pai Celestial. Essa mensagem é para esses. Essa mensagem é para nós nessa noite. O ápice do Sermão do Monte é a mensagem maravilhosa de amor aos inimigos. Amar os seus inimigos. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, chave central para tudo que Jesus está falando neste sermão. Paulo vai dizer em Gálatas 5,14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amar o seu próximo como a você mesmo. Toda a lei e os profetas se resumem em um só preceito. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo, como a si mesmo, fazem bem. Toda a lei se resume em um ponto, amar ao próximo. Todo o Sermão do Monte nos prepara exatamente para vivermos esse ponto e compreendermos de uma forma plena o que ele significa. O amor ao próximo. Essa é uma mensagem que confronta um pouco aquela geração para a qual Jesus está falando. Jesus, então, ele usa aqui exemplos acerca de vingança. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Essa chamada de lex talionis, ou a lei da retaliação. Está lá no livro de Êxodo, as recomendações, os preceitos de Deus para se tratar atos violentos. Era a justa retribuição. Como você ia retribuir alguém que quebrou o braço de alguém? A lei estava lá, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Uma justa, uma equivalente retaliação, ou uma equivalente penitência, ou um juízo equivalente. Esse era o fundamento da lei ao dizer olho por olho, dente por dente. Ele não diz respeito a uma atitude pessoal, mas é uma lei civil para colocar ordem. Deus ele coloca essa lei porque, olha, imagina, no mundo antigo havia toda uma questão corporativa, então você mexeu com uma pessoa, você não mexeu só com ela, você mexeu com a sua família, com o seu clã, com a sua tribo. Imagina se todo mundo se levanta, guerras acontecem entre o próprio povo. Então, se por um lado essa lei ela é descritiva, ela é também restritiva.
Porque essa lei de olho por olho, dente por dente, quer colocar um limite no juízo a ser aplicado. Do contrário, guerras aconteceriam. Porque, na verdade, quando algo é feito de mal com a gente, o nosso desejo é que a outra pessoa pague mais do que ela fez. O nosso desejo é que algo de pior aconteça a essa pessoa. Nós não conseguimos limitar e corresponder em equivalência ao mal que nos foi feito. Faz parte da natureza humana o desejo de se defender diante de um ato ou de uma agressão ou de algo que te fere. Mas Deus ele coloca essa lei como um limite, um limitador. É aqui. Ato correspondido, olho por olho, dente por dente, não passa disso. Assim se evitava guerras, assim se evitava assassinatos desnecessários, assim se evitava intrigas e brigas entre os próprios clãs e as próprias tribos de Israel. Jesus ele está falando de algo que está na lei, olho por olho, dente por dente. Mas assim como todo o Sermão do Monte, nessa sessão que nós estamos, Jesus ele faz 6 antíteses, ou seja, 6 contrastes da lei com aquilo que os fariseus naquele momento estavam interpretando da lei e ensinando acerca da lei. Jesus ele não está questionando a lei, está questionando a interpretação dos fariseus naquele momento. Jesus está questionando porque eles se distanciaram do princípio e do espírito da lei. Porque essa lei ela tinha um aspecto civil. Os fariseus, contudo, traziam ela para um aspecto pessoal. Um aspecto pessoal onde se alguém faz algo contra mim, eu vou fazer com que essa pessoa pague. Vingança pessoal. Era dessa forma que a lei passou a ser ensinada no tempo de Jesus. Jesus está confrontando esse entendimento. Vocês ouviram o que foi dito. Vocês estão sendo ensinados a praticarem vingança pessoal. Vocês estão sendo ensinados a serem o juiz e o executor da sua vingança pessoal. Jesus, então, ele apresenta a sua antítese, o seu contraste. Eu, porém, vos digo, contrastando com o ensino dos fariseus, Jesus, de forma enfática e dura, diz: não resistam ao perverso. Esse é um texto chocante. Talvez não para nós hoje, pelo menos até agora, no final da exposição, nós vamos entender ele de uma forma mais plena. Mas para aqueles que viviam no desejo de sempre se vingar, de sempre retribuir, de retalhar o outro pelo seu ato, Jesus ele traz uma mensagem dura: não resista ao perverso, não resista àquele que fez o mal a você, não o enfrente, não se levante contra aquele que praticou o mal contra você. Nós estamos falando de um povo que estava sob o jugo romano, um povo que gostava de se levantar contra Roma. Nós tínhamos os zelotes, os revolucionários, aqueles que queriam guerrear, aqueles que queriam militar, aqueles que, se pudessem, matavam soldados romanos. Revolucionários, Jesus fala, a revolução que vocês precisam, a revolução com base no amor e não na vingança. Então, de forma dura e forma direta, não resistam ao perverso. Não ofereçam resistência. Alguns interpretaram isso ao longo da história da igreja de forma literalista e destituída do restante do Sermão do Monte, o que pode comprometer a própria interpretação. Com base nesse não resistir ao perverso, houveram homens ao longo da história da igreja que acharam que na polícia não deveria existir, que um país não precisava ter um exército, que você deveria estar totalmente sujeito àquele que quisesse assaltar a sua casa, agredir a sua família. Levaram para um ponto literalista, destituído do sentido do qual Jesus está nos ensinando, que é o âmbito pessoal, não o âmbito civil. Isso não significa que o país não pode ter uma polícia, não pode ter um sistema judiciário. Alguns interpretaram dessa forma, que não deveria haver nem sistema judiciário,
porque Jesus nos ensinou a não resistir ao perverso. Mas em Romanos 13, o próprio Deus vai falar, através de Paulo, de que os governos, as autoridades foram instituídas por Deus para serem a espada de Deus. E elas farão bem para que os que fazem bem, farão mal e julgarão os que fazem o mal. Jesus não está em contradição com a Escritura, não há nenhum problema em você ter poderes que regulam e poderes que executam o exercício, o juízo e a condenação para os que praticam crimes. O que Jesus está falando é de âmbito pessoal. Não resista ao perverso, não seja você vingativo, nem executor e nem juiz sobre o mal que fizeram contra você. Jesus então começa a nos trazer exemplos. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Esse o ferir na face, esse tapa, não é um tapa de uma briga, de uma agressividade, não é aquele tapa de briga de gangues ou qualquer coisa do tipo. Ele é um tapa de desprezo, ele fazia parte da cultura judaica, aquele tapa que era feito com as costas da mão, geralmente um superior no seu subordinado, em repreensão ou em desgosto por algo que o subordinado fez. Às vezes um senhor no seu servo, às vezes um mestre da lei ou um sacerdote, o sumo sacerdote deu um tapa com as costas da mão em Jesus. Se trata de um ato de humilhação, de reprovação, se trata de um ato que quer trazer vergonha para a pessoa, uma repreensão. É um ato que para aquele que sofre é humilhante, é um tapa de repreensão, de desprezo. Jesus está falando, quando vocês forem desprezados, quando vocês receberem tapas de desprezo, a sua atitude não pode ser vingativa. A sua atitude não é de quem levanta a mão também contra. A sua atitude não é de alguém que guarda rancor e maquina alguma forma de retalhar ou de se vingar daquela pessoa. Como nós nos comportamos diante da ofensa? Como nós nos comportamos diante do desprezo? Se nós somos desprezados, o que nós guardamos em nosso coração? O que nós desejamos em nosso coração? Mas Jesus, no final do capítulo 5, ele nos traz uma frase que eu acho que faz sentido nós compreendermos ela agora. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A palavra para perfeição, ela é uma perfeição madura ou maturidade, um status, uma estatura madura, uma estatura perfeita. Maturidade. Sabe o que Jesus está falando? Aquele que é verdadeiramente maduro é aquele que aprendeu a não se ofender mais. Por isso você não revida o tapa. Por isso você não revida o desprezo, você não guarda em seu coração um desejo de vingança, porque a maturidade é quando você aprende a não se ofender mais. E o não se ofender não é uma atitude altiva ou de altivez. Aquela famosa frase, olha, o que vem de baixo não me atinge. Não, mas o que veio do alto me atingiu e me transformou. Por isso eu não me ofendo. Sabe por que eu não me ofendo? Porque primeiro eu fui ofendido. Ofendido por quem? Pelo Evangelho que mostrou quem realmente eu sou. O Evangelho mostrou quem realmente eu era. O pobre em espírito, o miserável que eu era, o inimigo de Deus, o blasfemo. O pecador que eu era. Por isso eu não me ofendo. Por isso eu não carrego o seu desprezo como uma forma de me vingar, uma forma de me levantar contra você, porque primeiro eu sei quem eu fui, o pobre em espírito. O começo das bem-aventuranças começa com o pobre em espírito que chora, que olha para a sua miséria e se lamenta por ela, que olha para a sua miséria e chora e deseja uma mudança por ela. Nós aprendemos a não nos ofender mais quando nós entendemos que o maior motivo de ofensa que tivemos foi o Evangelho. E não há ofensa nenhuma pior do que essa, porque o Evangelho mostrou a minha realidade. Por isso você não pode me colocar mais para baixo do que o Evangelho um dia me colocou.
E a resposta que nós damos para o tapa no nosso rosto é um silêncio. É um silêncio paciente. Não é um desejo de vingança, não é um desejo de devolver na mesma moeda. Lembre-se, Jesus disse: eu vou apresentar para vocês uma justiça superior à justiça dos fariseus, e é isso que ele está mostrando. Você quer viver uma justiça superior, então não seja o vingativo, mas seja aquele que não se ofende mais. Aceite o desprezo, receba o desprezo e não se levante contra. Não guarde o rancor no seu coração, não deseja ser agressivo com a pessoa. Não retribua o mal com o mal. Não retribua o tapa com o tapa. Retribuição para a agressão é o amor aos seus inimigos. Esse é o caminho da maturidade cristã. Sede perfeitos como Deus é perfeito. Jesus, ele começa com esse exemplo e assim ele prossegue. E se alguém quiser processar-lhe e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. A capa era a vestimenta que via por cima da túnica. A túnica era a sua roupa do corpo, a sua roupa de baixo, e a capa ela vinha por cima. Era a capa que esquentava num frio, era a capa que te mantinha aquecido. Na lei do Antigo Testamento, a capa era um bem inalienável, então você não poderia tomar a capa como penhor. Se você por acaso tomasse a capa como penhor, a lei determinava que à noite você deveria devolver para que o pobre ele não ficasse com frio à noite. Jesus está falando, vão ter situações de conflito, onde você vai ter que dar a sua capa. Mas existem situações de conflito que você vai ter que exceder o valor dela. Deixe que leve também a sua túnica. Leva a capa, leva também minha túnica. Sabe o que isso significava? Significava que você ficaria nu diante do tribunal. Em uma situação de conflito, e uma situação de combate, a nossa atitude, a atitude de entregar. E se necessário, assumir uma humilhação. Não é uma atitude vingativa. Não é o retribuir ou deixar ou levar e vai e acabou. Jesus nos leva para uma justiça superior de um amor superior. Deixe que leve também a sua túnica. Se necessário, assuma vergonha para que o conflito se resolva. Se há conflito, se há combate, se há um irmão contra você, querido, assuma o dano, se necessário, para que a paz prevaleça. Assuma, se necessário, a vergonha, para que a reconciliação aconteça. Para que a paz esteja entre você e o seu irmão, entre você e o seu inimigo. Que essa paz não seja tão custosa ao ponto de você não estar disposto a assumir a vergonha, mas assuma se necessário. Assuma se necessário, dê algo a mais. Não seja vingativo, não guarde rancor, não guarde mágoa. Mas para resoluções de conflito, faça mais do que o outro merece. Se necessário, assuma uma vergonha. Dê também a capa. Dê a túnica. Dê também a capa. Esse é o caminho superior de maturidade, mais uma vez, maturidade para o qual Jesus nos chama. E essa maturidade é o que se espera daqueles que lá no começo subiram o monte das bem-aventuranças, entendendo tudo o que Jesus falou para nos trazer até este momento. Por isso que eu falo que o Sermão do Monte ele deve ser lido na sua totalidade. Nós não podemos simplesmente tirar uma parte e tentar arrancar dele um significado. Mas o significado está preso ao todo.
O que Jesus espera daquele que começou lá no Monte da Bem-aventurança, que hoje ele viva um amor superior, de uma justiça superior, de uma aliança superior, esteja disposto a pagar um preço superior, se necessário, para a paz e a reconciliação. Jesus continua: se alguém lhe forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Essa caminhada forçada, ou forçar a caminhar, era algo típico que os soldados romanos obrigavam os civis israelenses a fazerem. Então o soldado romano, ele podia estar lá com a sua bagagem, ele podia pegar qualquer civil e falar: você vai me ajudar a levar até lá. Percorrer 1 milha. 1 milha era o máximo que o soldado romano podia exigir de um civil para percorrer com ele. Mais ou menos 1.400 metros. Se você for forçado a percorrer carregando uma bagagem que não é sua, vá mais longe do que se espera. Faça um caminho mais longo do que o necessário. Exceda a atitude que lhe foi pedida, faça o mais. Não é simplesmente: eu andei 1 milha, larguei aqui e saí bufando porque ele me fez parar o meu dia para um trabalho forçado. Aquele que nos subjuga, um romano, um soldado romano que se aproveita de nós. Esse era um dos motivos que os zelotes matavam soldados romanos e tentavam insurreições contra Roma. Pelo trabalho forçado, além do imposto, mas principalmente pela sua subjugação ao povo de Israel. Jesus fala: não faça nada disso, mas entregue para aquela pessoa, faça por aquela pessoa algo que ela não merece. Faça um pouco mais do que o necessário. Faça um pouco mais do que lhe foi pedido. Mas é o meu inimigo, mas você o ama. Mas é o meu inimigo, ele está me forçando. Mas aquele que vive numa lei superior, de uma aliança superior, está disposto a ter uma atitude superior e fazer o mais, além do necessário. Jesus finaliza: dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe emprestado. Na lei também do Antigo Testamento, você poderia emprestar dinheiro entre os seus irmãos israelitas, e você era proibido de cobrar juros do seu irmão. A lei também determinava que você não poderia negar o pedido ao pobre, porque se um dia esse pobre clamasse contra Deus, você seria culpado de pecado, porque você recusou emprestar ou ajudar ao pobre. Mas no tempo de Jesus, os fariseus eles já estavam muito apegados ao dinheiro. Então, além de não dar a quem não tem a oportunidade ou a capacidade de me devolver, eles cobravam juros daqueles que ele emprestava o dinheiro. Jesus está falando: tenha você atitudes de amor, mesmo quando esse amor não pode ser correspondido. Esteja você então disposto não a guardar rancor, não a ser alguém que retalha, não alguém que pratica vingança, não alguém que deseja exigir algo de volta ou exigir uma retribuição, mas seja aquele disposto a pagar um preço que não é seu. Seja você disposto a pagar por uma dívida que não é sua. Seja você disposto a amar mesmo aquele que é incapaz de retribuir esse amor. Seja você disposto a emprestar para aquele que não pode te devolver. Não vire as costas ao pedido dele, mas empreste. Jesus nos chama para uma atitude totalmente superior. E ele conclui a partir do capítulo 5, no versículo 43, que tudo isso reflete um amor aos inimigos. E meu querido, se tem alguém que tem a máxima autoridade para falar sobre amor aos inimigos, é o próprio Cristo. Se tem alguém que tem a autoridade necessária para nos ensinar esse caminho perfeito, é o próprio Cristo. Porque nós éramos inimigos de Deus. Jesus fala sobre ser esbofeteado. Se você não sabe, Jesus foi esbofeteado. Jesus, ele tomou tapas. Jesus, ele foi agredido.
Jesus teve as suas vestes sorteadas pelos soldados romanos. Jesus foi crucificado nu, expondo uma vergonha que não caberia a ele. As suas vestes foram levadas, a sua capa e a sua túnica foram levadas pelos soldados. Jesus foi forçado a caminhar, carregando um peso que não pertencia a ele. Jesus ele foi obrigado a carregar a sua cruz até o lugar da crucificação, obrigado pelos soldados romanos. Jesus também pagou por uma dívida que não lhe pertencia e uma dívida da qual nós nunca seríamos capazes de retribuir ou pagar de volta. Jesus ele é o exemplo absoluto do amor ao inimigo. Ele sofreu os tapas, as humilhações, as agressões que não pertenciam a ele, porque nós somos os ofensores. Jesus foi exposto a uma vergonha que não merecia a ele, porque nós é que deveríamos ser expostos pelas nossas vergonhas. Jesus carregou forçadamente uma cruz que não era dele, mas eram nós que deveríamos estar carregando o peso da consequência dos nossos pecados. Jesus pagou por uma dívida que não era dele, eram nós que deveríamos pagar com a nossa própria vida essas dívidas. Jesus é o exemplo maior, o exemplo máximo do amor ao inimigo, porque nós éramos os inimigos. Quando nós lemos esse trecho do Sermão do Monte, num primeiro momento, nós nos olhamos como os que foram ofendidos, os que são prejudicados, os que são forçados, nós nos colocamos como os ofendidos. Mas quando nós lemos essa parte do Sermão do Monte, à luz da cruz de Cristo, nós percebemos que nós é quem somos os ofensores. Nós não somos os que foram agredidos, nós somos os que agrediram. Foi porque foi por conta dos nossos pecados, da nossa inimizade, dos nossos atos, que Jesus foi agredido, que Jesus passou o que passou. Jesus ele nos traz exemplos que ele mesmo cumpriu em plenitude, para que agora ao olhar esses exemplos, nós, constrangidos por esse amor superior, não temos outra alternativa a não ser também amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos apesar das ofensas. Amar os nossos inimigos apesar do dano que me foi causado. Amar os nossos inimigos, aqueles que se levantam contra nós, aqueles que querem nos injuriar, que querem nos prejudicar, amar a eles apesar de todos os seus pecados, porque nós também fomos amados primeiramente apesar dos nossos pecados. Nós fomos os agressores. Por isso, quando nós formos agredidos, silêncio, paciente. Não retribua o mal com o mal. Não se levante contra. Silêncio paciente. Paulo vai dizer, retribuam o mal com o bem. Porque fazendo isso, você acumula brasas vivas sobre a cabeça dele. Romanos 12 vai falar isso. Essas brasas vivas é um texto que está lá em Provérbios. Na verdade, alguns entendem que esse conceito de brasas vivas era uma prática egípcia de alguém que queria se demonstrar verdadeiramente arrependido, colocava uma bacia com brasas vivas para que o seu rosto ficasse vermelho, no sentido de um vermelho de vergonha. Paulo está falando, as suas atitudes boas constrangem o agressor. As suas atitudes boas para aqueles que não merecem causam constrangimento. Aquela pessoa se sente envergonhada, porque ela tentou lhe fazer o mal, mas de você ela recebeu o bem, e um bem superior. E aí Jesus ele conclui, amem os seus inimigos. Amem os que te ofendem. Amem os que fazem o mal contra você. Vocês ouviram o que foi dito.
No versículo 43, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Esse final, odeie o seu inimigo, ele não está na lei. Ele, mais uma vez, é uma interpretação dos fariseus daquele tempo. Não há nenhum lugar no Antigo Testamento que diz para você odiar os seus inimigos. Contudo, a interpretação deles é que o nosso próximo que deveria receber o amor era somente um próprio israelita. Era alguém que fazia parte da nossa família. Esse é o nosso próximo, esse que eu amo. Mas o gentio, o de fora, o estrangeiro, o forasteiro, ele é um inimigo. Para ele eu não devo amor. Jesus, ele amplia esse conceito. Fala, não. Vocês entenderam errado. O seu próximo é inclusive o seu inimigo. O seu próximo é inclusive aquele que está te ofendendo. O seu próximo é inclusive aquele que falou mal de você, aquele que te fez perder o seu emprego, aquele que fez mal a você e a sua família, ele é o seu próximo. Ame-o. Não somente ame, ore por ele. Cara, Jesus, ele amplia demais o conceito de um amor supremo. Você não somente vai amar, mas você vai orar para ele. E a oração para o seu inimigo não é uma oração, Deus, faça ele pagar pelo que ele me fez. Deus, quebra o queixo do meu inimigo. Senhor, faz ele sofrer por aquilo que ele me fez, Pai. Porque ele mexeu no ungido do Senhor. Meu Deus, você não entendeu nada do Sermão do Monte. Jesus aqui, ele coloca um fim a todos os salmos imprecatórios. Os salmos onde de uma devoção pessoal saía um clamor de um desejo de Deus, destrói os nossos inimigos. Deus, aqueles homens ofendem ao Senhor, acaba com eles. Quebra o queixo dos nossos inimigos. Esses eram salmos imprecatórios e eles tinham sentido no seu tempo, na sua localização dentro da história, porque toda guerra naquele período era uma guerra santa. Mas Jesus, ele coloca um fim nos salmos imprecatórios, porque a partir de agora algo superior entrou em vigor. E nesse algo superior você não somente vai amar o seu inimigo e você vai orar por ele. E não é uma oração de Deus, faça ele pagar, mas é uma oração de Deus que ele possa se arrepender do mal que ele faz. Deus, que ele possa encontrar o Senhor. Deus, que ele possa ser regenerado pelo teu Santo Espírito. Deus, que ele possa se converter aos teus caminhos de bondade. Que os meus atos de amor o constranjam para que ele encontre ao Senhor. Essa é a oração que nós devemos fazer aos nossos inimigos. É um desejo deles serem salvos. Arrependam-se. Que eles voltem ao caminho, que eles encontrem ao Senhor. Essa é a oração que nós fazemos àqueles que nos ofendem, àqueles que nos derrubam, àqueles que nos trazem perda, àqueles que nos trazem prejuízo. Essa é a nossa atitude, a atitude superior para a qual Jesus nos chama. E lembre-se, nós éramos inimigos. A palavra diz, nós éramos inimigos de Deus. Mas o que se espera então de nós, cristãos regenerados? Se espera que nós possamos e nós devamos corresponder ao amor que um dia nos alcançou. Porque a palavra diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Mas por causa daquele que primeiro nos amou, nós tivemos vida. A palavra diz que nós fomos transportados do reino das trevas para um reino do Filho do seu amor. O que se espera de alguém que é um súdito de um reino de amor? Uma vida de amor, inclusive para os inimigos. Não só para os seus amigos. Não ore só pelos seus amigos, não ore só para aquelas pessoas que você gosta. Não cumprimente, Jesus usa esse exemplo, não cumprimente somente quem você gosta.
Cumprimenta inclusive aquele irmão que te fez mal. Ele vai querer virar a cara, mas você cumprimenta ele. Ele pode não querer, mas você vai cumprimentar ele, e isso vai colocar brasas vivas na sua cabeça. Constranger ele para que então ele perceba que existe um amor superior da qual ele ainda não experimentou. Ore pelos seus inimigos. Ame os seus inimigos, deseje que eles sejam resgatados, regenerados, salvos. Esse é o ápice do Sermão do Monte, esse é o ápice da mensagem do reino de Deus. Não desista de ninguém e nem dos seus inimigos. Porque o nosso Deus é um Deus que regenera, é um Deus de novos começos, é um Deus de nova história, é um Deus que permite o arrependimento e que guia por um caminho de santidade, de graça, de justiça. E se Ele me deu uma nova chance, porque eu não vou desejar para o meu inimigo que ele tenha uma nova chance, uma chance de se arrepender e de se encontrar com Deus, eu vou orar para que isso aconteça. E a minha atitude de amor vai tornar o evangelho atrativo. Paulo fala isso em Tito, capítulo 2. O seu serviço, aquilo que você faz, a honra, a forma como você vive a sua vida, fiel às escrituras, fiel à palavra, fiel à lei, isso orna o evangelho ou torna atrativo o evangelho para aquele que está longe. Querido, ore, ame, inclusive os que te ofendem. Você quer uma meta para 2024? Não é uma meta de sucesso, não é uma meta de... Não. É uma meta de amor perfeito, maduro. Como Deus é perfeito, assim se espera daqueles que pela mensagem do reino foram encontrados e regenerados. A minha oração então, para nós e para cada um de vocês no ano de 2024 é que a gente aprenda a amar como se nós nunca tivéssemos sido ofendidos. Que a gente aprenda a amar como se nunca tivéssemos sido feridos. Que a gente aprenda a amar os nossos inimigos como se nunca tivéssemos sido maltratados. Essa é a estatura do amor que Jesus espera de nós. Que seja essa sua meta para esse ano. Amar e orar. Amar apesar do que você sofreu. Amar apesar do dano que você recebeu. Amar como se nada disso nunca tivesse acontecido. E a mensagem da cruz, ela também são brasas vivas na nossa cabeça, porque ela nos constrange. Porque tal amor um dia nos alcançou. E se tal amor me alcançou, então eu preciso ser transformado por Ele, anunciar a Ele e viver a Ele. Então ame, queridos, como se vocês nunca tivessem sido ofendidos, machucados, feridos, desprezados, rejeitados, maltratados. Que a sua meta para 2024 seja a meta de um amor perfeito. Porque esse amor um dia nos alcançou. E que através de nós alcance os outros. Amém? Fica de pé, vamos orar. Pai, diante de Ti nós nos apresentamos, Deus, primeiramente pedindo a Ti perdão. Perdão, Pai, porque nós não vivemos o amor perfeito. Perdão, Pai, porque nós não seguimos e nós não nos apresentamos da forma que muitas vezes é esperada, Pai. Perdoa, Senhor, porque nós deixamos com que as feridas nos afastem. Perdoa porque nós deixamos, Senhor, que as marcas que nos deixaram nos afastem. Perdoa porque nós não aprendemos a assumir um dano, Senhor. Perdoa porque nós não aprendemos, Pai, a viver e a amar apesar das dores que nos foram causadas, Pai. Perdoa porque muitas vezes, Deus, nós não amamos como devemos amar e como fomos amados. A nossa oração, Pai, para que o Senhor nos constranja nessa noite. Porque o Teu Filho sofreu o que merecia a mim. O Seu Filho passou por aquilo que eu deveria ter passado, e eu percebo que eu sou o agressor final.
eu percebo que aqueles pregos foram batidos por mim. Eu percebo que aquela cruz, Senhor, pertencia a mim, ela tinha o meu tamanho. Eu percebo, Pai, que o seu Filho nos amou de tal maneira que esteve disposto a entregar tudo. Como posso eu, então, resgatado, transformado e conhecedor desse amor, odiar o meu inimigo? Como eu posso odiar aquele que me confrontou? Como eu posso odiar aquele que me afrontou? Como eu posso odiar aquele que falou mal de mim, que fofocou de mim, que me fez perder algo, que me trouxe prejuízo financeiro, ou prejuízo material, ou prejuízo à minha honra? Que honra tenho eu diante de um Deus que morreu por mim? Pai, que o Senhor possa nos ensinar e nos constranger para que possamos viver um amor maduro, um amor que não se ofende mais, um amor que não carrega mais mágoa, um amor que não revive feridas, um amor que não se apega a cicatrizes, mas um amor que ama apesar das feridas, cicatrizes, dores e furos nas mãos, Pai. Que o Senhor nos guie e nos leve para um amor perfeito e verdadeiro, porque esse amor é tudo aquilo que nós podemos nos apegar, porque foi Ele que nos aproximou de Ti mais uma vez. Essa é a nossa oração para esse ano, Pai. Ensina-nos a amar uns aos outros, ao nosso próximo e inclusive ao nosso inimigo. Ensina-nos a amar e a orar por Ele, para que Ele também encontre este amor que um dia nos alcançou, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, e é assim que nós começamos o ano, apresentando as nossas vidas em Ti. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos capacite, que o Espírito Santo nos conduza a vivermos de forma madura nessa terra, resplandecendo esse amor verdadeiro, Pai. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.